Olá a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 10. O tema de hoje é considerações sobre alimentação. Vamos ao primeiro tópico que diz, naquele dia. Perguntar, que dia especial a profecia identifica? O dia da expiação. Vamos ver o texto de Isaías capítulo 22, versículos 12, 20 e 22, que diz: E o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia ao choro, e ao pranto e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. E será naquele dia que chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e porei a chave da casa de Davi sobre seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então aqui diz respeito ao dia da expiação. Nós estamos vivendo hoje no dia da expiação, que começou em 1844, ao término da profecia das 2300 tardes e manhã. Vamos à pergunta B. Como o Novo Testamento esclarece a expressão naquele dia? E relacionando-a com os eventos imediatamente anteriores à segunda vinda de Cristo. Bom, então, continuando a falar sobre o termo naquele dia, o que diz, qual o alinhamento, o relacionamento com a segunda vinda de Cristo, com eventos imediatamente anteriores à segunda vinda de Cristo? Vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Novamente o texto que lemos lá na pergunta A, que abre e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. Aqui diz respeito à entrada de Jesus no lugar santíssimo. A porta do lugar santíssimo, no santuário celestial, foi aberta e ali Jesus entrou. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A porta do lugar santíssimo abriu-se e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muito bem. Mais uma citação aqui do Grande Conflito, página 435, esclarece um pouquinho mais. Vamos ver. Cristo havia aberto a porta ou a ministração do lugar santíssimo. E aqui nós vemos, Apocalipse 3, versos 7 e 8, referentes a esse texto que nós acabamos de citar de Apocalipse. Por isso uma luz brilhante surgiu daquela porta aberta do santuário do céu, revelando que o quarto mandamento faz parte da lei ali consagrada. Então, quando Jesus abriu a porta, quando foi aberta a porta do lugar santíssimo, que Jesus entrou para agora ministrar no lugar santíssimo, e como acontecia no passado, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, Jesus também está hoje. Então, ali também há os 10 mandamentos. Aqui diz olha, revelando que o quarto mandamento faz parte da lei ali consagrada. Então, a lei deve ser restaurada nesse dia da expiação, nesse período da expiação que estamos vivendo. E a lei deve ser restaurada, especialmente o quarto mandamento, que será o grande ponto de controvérsia de Satanás, com a implantação do domingo. Vamos ver agora o segundo tópico, o verdadeiro dia da expiação. Perguntar, ao lermos o contexto da porta aberta, como sabemos que ela se relaciona com o templo de Deus no céu? Ora, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, fala do templo de Deus no céu. Vamos ver? A quem vencer, eu farei coluna de meu templo.
a todo aquele que vencer, né? Então, esse contexto acontece no templo de Deus. Deus tem também o seu templo no céu. E dele nunca sairá. Uma parte aqui do Primeiros Escritos, página 42, ainda complementa que diz, olha, vi que Jesus fechou a porta do santuário e ninguém pode abri-la, né? Por outro lado, ele abriu a porta do lugar santíssimo. Então, do santuário, né, abriu a porta do lugar santíssimo, mas ninguém a pode fechar. Então, Deus tem o seu templo. E aquele que vencer, né, Deus fará coluna do seu templo no céu. São pensamentos alinhados, né? O templo de Deus, o lugar santíssimo, o dia da expiação. Vamos ver agora então a pergunta B, continuando essa linha de raciocínio que diz. Já que Cristo traz uma recompensa com ele em sua vinda como resultado do juízo investigativo, o que ele abrirá no céu, revelando com isso a autoridade dos 10 mandamentos. Continuamos aqui falando. O templo de Deus, o seu templo será aberto no céu, né? Revelando a autoridade dos 10 mandamentos, como já falamos, principalmente do sábado. Olha o que diz em Apocalipse no capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Como falamos, os 10 mandamentos, a arca do concerto, está no templo de Deus. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Vi que a presente prova do sábado não poderia ocorrer até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Então, quando Jesus, repetindo, passou para o lugar santíssimo, para dentro do segundo véu, né? Então, o que aconteceria aqui? Olha, a prova do sábado. Começaria a prova do sábado. E nós vamos ver mais adiante como temos que restaurar as veredas antigas, como diz lá em Isaías 58, né? Versículo 13. E precisamos restaurar as veredas antigas. E aqui nós estamos falando dos 10 mandamentos e mais profundamente do sábado, né? Então, Jesus abrirá o seu templo. Vamos à pergunta C. Que tipo de restrições alimentares existem durante este verdadeiro dia da expiação em que vivemos? Bom, já entendemos, já conversamos. Estamos aqui no dia da expiação, de 1844 para cá. Muitas coisas devem ser restauradas, né? E aí, agora vamos falar da alimentação. Como a alimentação deve ser mudada agora nesse dia da expiação? Como deve ser restaurado o plano original de Deus para o homem em relação à alimentação? Isaías capítulo 52, Isaías 22, versículos 12 e 13, diz assim: E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto e ao rapar da cabeça e ao cingido do cilício. Aqui significa o quê? É uma aflição de alma, um profundo exame de coração, como era feito no dia da expiação no passado. Hoje estamos vivendo o dia da expiação, temos que ter essa atitude de humildade, de profunda reflexão. Versículo 13, mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vaca e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, aqui está falando da alimentação inadequada para agora, para esse dia da expiação. Vamos ver uma citação inspirada que diz, né, como era no Éden, o alimento original que Deus deu para Eva e para Adão. Repetidas vezes foi-me mostrado que Deus está tentando nos conduzir de volta, passo a passo, ao seu projeto original, de que o homem deve sobreviver dos produtos naturais do solo. Então, passo a passo, nós estamos retornando ao projeto original em relação à alimentação. Porque o discernimento que nós teremos das coisas espirituais está diretamente ligado à nossa alimentação, ao nosso modo de vida. Todos os que estão especialmente ligados a nossas instituições de saúde devem educar a se alimentarem de frutas,
verduras e grãos, como era no passado. Se agirmos por princípios nesses aspectos, se como reformadores cristãos educarmos nosso próprio gosto e adequarmos nossa dieta ao plano de Deus, então poderemos exercer uma influência sobre os outros nesse aspecto. Isso será agradável a Deus. Então temos que adequar a nossa dieta pessoal ao plano de Deus. E não querer que Deus se adeque a nossos costumes, aos nossos hábitos. É o contrário. Nós devemos nos adequar ao plano especial que Deus tem para nós agora, nesse dia da expiação que estamos vivendo. Vamos refletir agora, então, numa parte da nota muito interessante. Vamos, então, ao terceiro tópico. Abstinência. Perguntar, além do tipo da comida que ingerimos, que outras considerações precisamos fazer ao nos prepararmos para o segundo advento? Aqui em Lucas 21, a partir do versículo 34, diz: E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Então nós devemos eliminar. Aquele que é glutão deve controlar-se. Eliminar a glutonaria, a embriaguez e os cuidados da vida que nos afastam de Deus, que não deixam nós pensarmos com clareza. Por quê? No versículo 36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Então aqui falamos olha, as considerações que precisamos ter, né, para nos preparar para o segundo advento, como diz a pergunta. Orar, vigiar. Né? Orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, aqui no pensamento inspirado, estendendo um pouco mais essa reflexão referente aos cuidados que devemos ter, fala de exercícios físicos. Nós sabemos a importância do exercício físico para o bom funcionamento da mente, no sentido de ajudar o corpo, o sangue a eliminar as toxinas e no sentido de uma melhor oxigenação das nossas células e do nosso corpo. Né? Fala do ar livre, o ar livre traz mais saúde, né? Física e mental. Devemos procurar ter ar livre também, né? Desfrutar do ar puro, do ar livre, isso é importantíssimo. E fala também do sábado, a preparação que nós devemos fazer para o sábado. Mesmo que esteja aqui dentro dessas coisas saudáveis, mas se nós nos alimentarmos com muitas variedades de alimentos, mesmo que aparentemente sejam saudáveis, a quantidade de alimentos que possamos comer no sábado, isso vai comprometer, né, no sentido espiritual, né? Então aqui diz, pelo contrário, a comida no sábado deve ser mais simples e devemos comer menos, a fim de que a mente fique clara e vigorosa para compreendermos os assuntos espirituais. Comer demais prejudica a clareza da mente, a clareza mental. Então, quantas vezes já aconteceu nos sábados a gente almoça, e depois daquele sono, né, comemos demais, muitas variedades de alimento, o corpo fica pesado, a digestão fica comprometida e dá aquela sonolência, né, e as horas sagradas do sábado vai-se e a nossa mente fica comprometida, o nosso raciocínio, não temos clareza espiritual por conta do excesso de alimentação, né, ou do tipo de alimentação. Vamos agora à pergunta B. Como a Bíblia associa o ato de comer demais, a gula, com a embriaguez? Está bem claro em Provérbios, no capítulo 23, versos 20, 21, 31 e 32. Diz assim: Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. E aqui o texto está falando para a gente nem estar no meio deles. Não é nem para estar interagindo na companhia deles, é o que diz o texto.
porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Olha a consequência, a pobreza. E a sonolência faz trazer as vestes rotas. Então, Deus não se agrada da glutonaria e da bebedice. E aqui um pensamento inspirado, Conselhos para a Saúde, páginas 606 e 607, ainda diz: quem quer que se entregue ao apetite por comer com frequência alimentos não saudáveis, o que vai acontecer? Enfraquecerá a própria capacidade de resistir às tentações do apetite e da paixão em outros aspectos. Olha a importância de ter uma alimentação equilibrada. E ainda para fechar esse pensamento diz: é obrigação das mães aproveitar toda oportunidade de ouro no sentido de educar corretamente os filhos para a utilidade e para o dever. Quarto tópico: Cristo venceu. Perguntar: qual era a relação entre a dieta e pecado no Éden? Qual foi a ordem que Deus deu a Eva e a Adão no Éden em relação à árvore da ciência do bem e do mal? Vamos ver em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Deus havia avisado: se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. É como diz a pergunta, olha, a dieta e o pecado. Deus deu o restante do jardim, o restante das árvores, dos frutos para Adão e Eva comer, mas daquela árvore não poderia. Eles teriam que ser firmes ali no apetite em relação à árvore da ciência do bem e do mal. Vamos ver ainda no versículo 6 que diz: olha o que aconteceu com Eva. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tá vendo? Eva cobiçou o fruto. Olha o que aconteceu. E agradável aos olhos, a árvore desejável, né? E árvore, ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha aqui a queda, olha o pecado. Através do apetite, da desobediência, da cobiça. Satanás, em forma de serpente, triunfou quando viu que Adão e Eva no Éden não conseguiriam resistir às suas insinuações quando ele apelou para o apetite do casal. Então Eva viu a árvore e achou a árvore agradável aos olhos, o fruto era agradável aos olhos. E caiu e pecou. Vamos ver agora a pergunta B que diz: em que ponto Cristo foi igualmente testado e como saiu decididamente vitorioso? Então Jesus, ele passou por um longo jejum de 40 dias. E Satanás aproveitou para tentar a Cristo. Então ele apareceu em forma de um anjo de luz. Jesus estava no deserto, jejuando, preparando seu espírito. E olha a pergunta que Satanás, em forma disfarçado de anjo de luz, do anjo do céu. Olha a pergunta que Satanás fez a Jesus. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 4, versos 3 e 4, que diz: e chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Quando Satanás usou esse termo, se tu és, é como se ele estivesse colocando em dúvida que Jesus fosse o Filho de Deus. Aí Jesus olhou e entendeu, falou: não, esse não é um anjo enviado por meu Pai pelo céu. Isso é Satanás. E aí Jesus respondeu à altura, com firmeza. Olha o que Jesus respondeu. E Jesus disse que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós lembramos daquele texto de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, o pão espiritual. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você busca pão espiritual e Jesus lhe garante o pão material, o pão físico.
Pensamento inspirado diz assim: a força da tentação de ceder ao apetite só pode ser avaliada pela inexprimível angústia de nosso Redentor naquele longo jejum no deserto. Ele sabia que ao se entregar ao apetite pervertido, o ser humano teria suas percepções tão enfraquecidas que não conseguiria discernir as coisas sagradas. E aqui na continuidade do texto fala que Adão e Eva caiu por causa do apetite, os antediluvianos também caíram, estavam naquele alto grau de pecado por causa também do apetite, que o povo de Deus, em muitas ocasiões, também na época de Moisés, também pecou por conta do apetite. Então devemos dar uma atenção muito especial ao nosso apetite, exercitar o autocontrole. Vamos agora ao quinto tópico, purificação. A pergunta diz: o que acontece se ainda estivermos usando carne e consumindo bebidas alcoólicas durante este verdadeiro dia da expiação em que vivemos? Agora, nesse dia da expiação, como no passado, temos que purificar nossa mente, nosso corpo, voltar ao plano original de Deus. E aí precisamos nos purificar de tudo que faz mal. Em Isaías 22:14 diz: mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. E o pensamento inspirado, uma citação de Conselho sobre o Regime Alimentar, página 268 e 269, diz: quando a mensagem chega aos que não conhecem a verdade presente, eles veem que deve ocorrer uma grande reforma em sua dieta. Veem que precisam abandonar a carne porque ela gera apetite por bebidas alcoólicas e enche o organismo de doenças. Comer carne enfraquece as faculdades físicas, mentais e morais. O ser humano é aquilo que come. Paixões animais assumem o controle como resultado de uma dieta com carne, cigarro e bebidas alcoólicas. Então, devemos nos abster de todas essas coisas. Vamos agora à pergunta B, que diz: o que acontecerá conosco se cumprirmos as condições de Deus neste verdadeiro dia da expiação em que vivemos? Agora, para aquele que vencer, que cumprir as condições, o que acontecerá? Vamos ver em Levíticos 16, mas vamos ver lá no versículo 30, olha só. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Nossos pecados serão purificados se nós cumprirmos as condições, se nós afligirmos a nossa alma, fazer uma mudança em nossa vida, uma purificação em nossos hábitos alimentares. Seremos purificados. A pergunta se diz: que pronunciamento final será feito aos fiéis pouco antes da vinda de Jesus? E aqui essas palavras o levarão. Vamos ver primeiro o pronunciamento final. Em Apocalipse 22, a partir do versículo 11, diz: quem é injusto será injusto ainda, e quem é sujo será sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então cada um terá a recompensa de acordo com a sua obra. Tem a recompensa boa e tem a recompensa ruim também. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, este pronunciamento será feito. Agora, vamos ver a segunda parte? Aqui, o que essas palavras nos levarão? Quando nós refletimos nesse pronunciamento. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é injusto, continue sujo, continue injustificado. Nós devemos refletir. Vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, a reflexão, a atitude, que nós devemos ter, aonde essa reflexão nos levará. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação
e eleição. Fomos eleitos como povo de Deus, então devemos estar firmes nessa eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então devemos procurar continuar firmes no caminho, seguindo firmes, olhando para frente, olhando para o alto. E aí, confiando no sangue de Jesus, não tropeçaremos. E aí seremos vitoriosos. E aí naquele grande dia, estaremos em pé, firmes, esperando, aguardando a glorificação e a recompensa boa que Jesus tem preparado para todo aquele que permanecer firme. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, que possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e que possamos fazer uma reforma, como estamos vendo no apetite, se ainda temos alguma coisinha a vencer, que possamos pedir forças a Deus, para que ainda possamos vencer algo que ainda falta. Bons estudos da lição a todos.